Então, caros alunos, depois dessa apresentação inicial, daremos início à nossa disciplina Estrutura Básica da Libra 2, Comunicação pelas Línguas de Sinais. Bom, nessa aula nós vamos aprender alguns aspectos relacionados aos parâmetros, bem como adquirir o vocabulário na Libras. Então, como vocês sabem, a Libras é uma língua, portanto, ela possui uma gramática, uma estrutura independente da língua portuguesa. É sabido também que o reconhecimento linguístico das línguas de sinais se efetivou a partir dos estudos do linguista William Stockham, a partir dos anos de 1960, e ele definiu alguns parâmetros, e é esses parâmetros que nós vamos destrinchar nessa aula. Então, um dos primeiros parâmetros dos estudos de William Stockham se refere à configuração de mão. E o que seria essa configuração de mão? São as formas que as mãos elas podem tomar ao realizar o sinal. Então, vocês observam nessa imagem 79 tipos de configurações já catalogadas. Então, vocês vão observar, a gente pode observar também, que algumas dessas configurações de mãos, elas se referem, elas correspondem ao alfabeto manual ou datilológico. Mas o que é esse alfabeto manual? Então, o alfabeto manual é o código de representação das letras do alfabeto, como vocês estão vendo a professora que vos fala sinalizando. Então, ele representa dois tipos de utilização. Ele tem dois tipos de utilização, que é a datilologia e o sinal soletrado. O que seria essa datilologia? A datilologia é a sinalização de cada letra da palavra sendo utilizado para representar, por exemplo, nome de pessoas, nomes de cidades, de lugares, entre outros. Sinais, por exemplo, caso ainda não haja um sinal na Libras, você usa a datilologia. Então, você vai observar ainda que a datilologia ela vai ser transcrita com o uso de letras maiúsculas separadas por hífens. Então, vocês podem ter observado no início da apresentação que eu fiz a datilologia do meu nome e o meu nome estava em caixa alta ou em letra maiúscula, separada por hífens. Então, esse vídeo vai ficar disponível para que vocês possam aprender o alfabeto e também os números. Uma outra questão bem importante do alfabeto manual é a utilização dele como um sinal soletrado. E o que seria esse sinal soletrado? O sinal soletrado é um empréstimo linguístico da língua portuguesa que foi incorporado para a Libras, através de movimento bem flexível. Então, você vai ver que vai ser o uso da datilologia, no entanto, chama-se de sinal soletrado porque existe um movimento flexível. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, o sinal de oi, dia, vai, pai, vou, nunca e maio. Então, esses sinais, eles são sinais que se utiliza da datilologia, no entanto, eles vão ter movimentos mais flexíveis. Então, através desse empréstimo, se utiliza desse empréstimo linguístico da língua portuguesa para a Libras, e aí dá referência a essa questão do sinal soletrado. Então, eu vou trazer para vocês também um dicionário que é bastante pertinente para que vocês possam estar conhecendo. Esse vai estar disponível também nos links das atividades. Então, nesse dicionário, vocês têm algumas características bem legais que vocês podem pesquisar por assunto, por exemplo, aí vai aparecer os assuntos que você quer estudar. Então, se você colocar aqui alimentos, então vai aparecer aqui as palavras, e aí você vai buscando. Então, vai aparecer a configuração de mão, a moça sinalizando, vai aparecer um exemplo na língua portuguesa de como essa estrutura fica e um exemplo de como essa estrutura fica nas línguas de sinais. Então, vai ser um recurso bastante utilizado nas nossas atividades. Além do que, aparece também todo o aparato dessas configurações de mãos. Mas voltando para a nossa aula, nós vamos observar o que, Como nós já falamos do sinal soletrado,
Abrindo um parênteses aqui na nossa aula, nós vamos falar também um pouquinho sobre o batismo pessoal. Então, a comunidade surda, eles costumam batizar as pessoas que estão inseridas dentro da comunidade. Então, você, além de dizer seu nome, você também pode dizer o sinal. Então, é preferível que você primeiro diga o seu sinal e depois o seu nome. Então, a comunidade surda, eles lhe batizam com uma característica específica da sua personalidade ou característica física. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu trouxe o meu sinal para vocês conhecerem. Esse é o meu sinal. Esse outro sinal é da apresentadora Eliana. Esse aqui da apresentadora Xuxa. Do Silvio Santos e do Rodrigo Faro. Bom, eu trouxe alguns sinais que também são pertinentes conhecer. Então, esse sinal aqui refere-se às línguas de sinais de modo geral. Muitas pessoas utilizam também para se referir a Libras, mas o sinal para Libras é esse segundo a qual a professora está realizando o sinal para Libras, aqui do Brasil. Esse sinal é para surdo, vocês sabem que o termo correto é surdo. E esse outro sinal é o sinal para ouvinte. Então, voltando aqui para a nossa aula, nós vamos observar que as configurações de mãos, elas vão apresentar algumas características. Entre essas características, a gente vai observar que irão ter sinais que vão ter configurações apenas como uma mão, como, por exemplo, os sinais de peixe, que você observa que é apenas uma mão. Amigo ou amiga, esse arroba tá para marcar o gênero. Amor. Professor. E nós vamos ter configurações de mão com configurações iguais. Como, por exemplo, televisão, que é a configuração em L. Borboleta, que é um sinal icônico. Aplauso surdo, né? Aplaudir surdo que se utiliza desse recurso. E ano, vocês observam que as mãos têm configurações iguais. Nós vamos ter também sinais com configurações de mãos diferentes, como por exemplo, os sinais de feijão, vocês observam que são configurações diferentes. Remédio, ajudar, verdade. Bom, um outro parâmetro é a alocação ou ponto de articulação. E o que seria esse ponto de articulação? É o lugar onde incide a mão predominante configurada. Então, esse ponto de articulação ele pode tocar alguma parte do corpo ou pode ser realizado no espaço neutro, ou seja, não toca nenhuma parte do corpo, mas fica próximo ao corpo. Então, a gente vai ver que esses pontos de articulações eles podem tocar alguma parte da face, como por exemplo, esses sinais são realizados na testa, como por exemplo, bobo ou boba, difícil, aprender, Alemanha. E nós vamos ter também sinais que vão tocar o peito, como por exemplo, os sinais de amar, amigo ou amigo, coragem, saudade. E vamos ter também sinais que vão incidir sobre o pescoço, como desejar, sujar, mês de abril e morrer. Nós vamos ter também sinais que podem ser realizados no braço, como por exemplo, educação, educado, nervoso ou nervosa, branco ou branca, pedagogo ou pedagoga. E sinais no espaço neutro, que é esse local, né, que não toca nenhuma parte do corpo, mas fica próximo a ele, como por exemplo, trabalhar, Brasil, peixe,
viajar. Bom, um outro parâmetro bem importante também é o movimento. Então, o movimento nas línguas de sinais é um deslocamento no espaço durante a realização dos sinais. Então, vocês perceberam que além da configuração e do ponto de articulação, vocês observaram que esses sinais eles têm movimento. Então, cabe ressaltar que alguns desses movimentos alguns têm movimento e outros não. Então, esse movimento eles podem se apresentar com algumas características, né? Tipo modo, direção, intensidade, a frequência. E esses movimentos podem ser do tipo retilíneo, angular, sinuoso, circular, semicircular e helicoidal. Então, eu trouxe alguns dos sinais com os respectivos movimentos para que vocês possam compreender. Então, nós vamos ter o primeiro aqui, imaginar. Então, esse movimento você vai perceber que é um movimento retilíneo. Nós vamos ter um outro sinal aqui para ver se vocês conseguem identificar o movimento, né? Difícil, que é esse movimento angular. Nós vamos ter Brasil, que é um movimento sinuoso. Nós vamos ter saudade com o movimento circular. Coragem como um movimento semicircular. E por último, nós vamos ter alto, né, com esse movimento helicoidal. Então, como eu falei, alguns sinais têm movimento e outros não. Então, eu já apresentei os tipos de movimento e eu vou mostrar novamente outros sinais com movimentos. Por exemplo, borboleta, trabalho ou trabalhar, viajar, água. E nós vamos ter também sinais sem movimento, como por exemplo, desculpa, arrepender. Bom, outra questão da Libras é a questão da direcionalidade, né? Da questão, né? Da orientação ou direcionalidade. Então, o que seria esse parâmetro? Então, ele trata-se da direção para a qual a palma da mão ela aponta quando o sinal é produzido. Então, é possível, né? Que essa orientação da palma da mão ela seja realizada ou para cima, ou para baixo, para dentro, ou para fora. Então, esses sinais é a orientação da palma da mão. Com relação à direcionalidade, a gente vai observar que existem sinais que têm uma direção apenas e sinais com duas direções. Então, a gente vai observar que nesses sinais que eu vou apresentar, por exemplo, mandar, ele tem apenas uma direção. E a palma da mão, por exemplo, desse sinal mandar, ele está voltado para a esquerda, certo? E ajudar, a orientação está para frente. Com relação aos sinais com duas direções, a gente vai observar o sinal de televisão, né, e grande. Bom, um outro parâmetro muito importante nas Libras, nas línguas de sinais de modo geral, são as expressões faciais e corporal. Então, as expressões faciais, elas são de fundamental importância para o entendimento da Libras. E, às vezes, a comunicação, ela só vai ser possível através dela. Então, da expressão facial, juntamente com os outros parâmetros, vai ser essencial para o entendimento. Então, a gente vai observar o quê? Que as expressões faciais ela é composta por algumas configurações faciais, como, por exemplo, levantar as sobrancelhas, os olhos, a questão dos lábios, a bochecha. Então, todos esses aspectos aqui, eles vão dar entonação ao sinal, à compreensão, o sentido. Então, eu trouxe alguns sinais para que vocês possam observar como é que se dá esse processo da expressão facial na Libras. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre as expressões faciais gramaticais. Então, nós vamos ter aqui, como por exemplo,
o sinal de saudade, né? Você tem que utilizar-se desse recurso da expressão facial para que você possa dar todo o sentido e significado ao que você está repassando. Nós vamos ter também, por exemplo, esse sinal é de não gostar, né? Então você vai ter que ter essa expressão de negação na face para passar, né, a ideia do que você está falando, sinalizando. Então nós vamos ter também um outro sinal aqui, por exemplo, o sinal de nervoso ou nervosa. Então você tem que estar se utilizando dos recursos, né, das expressões faciais e corporais, né, para dar sentido e significado ao que você está falando. Então a gente observa que essas expressões faciais, elas não acontecem só nas línguas de sinais, elas acontecem também nas línguas orais, né? No entanto, as pessoas elas dão mais ênfase às línguas de sinais, mas quando nós estamos falando, nós utilizamos também da expressão facial e corporal. Então, gente, essas são as nossas referências. Se aprofundem nas aulas teóricas, pratiquem. Eu tenho uma dica aqui para vocês. Então, eu agradeço, muito obrigado e fica uma dica aí para vocês, né? Pratique aí na sua casa. Tchau!